Agora ouviremos a professora Simone Schraber, que é doutora em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora de Direito Processual Penal da Unirio, desembargadora federal e associada da Associação Juízes para a Democracia. E nos brindará com a palestra sobre a função do Poder Judiciário no contexto atual da política criminal. Bom, eu dou boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu gostaria muito de dizer da minha emoção de estar aqui no seminário da BP, Associação Brasileira Baiana de Processo Penal, né? Assim? Ai, desculpa, gente. A gente no almoço ficou brincando com isso, o Pedro dizendo que não conseguia pronunciar. Eu queria dizer para vocês da minha emoção de estar aqui, principalmente porque esse seminário, eu acho que é o seminário mais plural, mais diverso, do qual eu já participei na vida, né? Eu me formei... Eu me formei na década de 80, fiz meu mestrado ainda na época da Constituinte, virei juíza em 93, sou quase há 30 anos juíza federal, e sempre atuei num ambiente de branquitude total, né? E, com o passar dos anos, a gente tem que agradecer, enfim, e perceber essa evolução, né, muito gradual, muito lenta, né? O Lulu Santos dizia que assim caminha a humanidade a passos de formiga e sem vontade, numa música, mas que a gente tem percebido uma mudança, né? Ela decorreu das lutas antirracistas, ela decorreu de uma política de cotas adotada pelos governos de esquerda no Brasil. Eu não sei. Eu ouvindo hoje, né, e ontem, algumas falas do Saulo, do Luciano, da Tula, da Lívia, do André Nicoliti, eu fiquei pensando assim, o que eu tenho para falar aqui? Né, eu tinha trazido também uma fala escrita, eu até vou tentar me ater a isso para não perder muito tempo, e vou explicar qual é a minha abordagem, mas a impressão que eu tenho é que tudo que eu vou dizer aqui não tem tanta importância, né, e que o que tem mais importância é a gente tentar priorizar, enfrentar, adotar todos os comportamentos que a gente puder para enfrentar o racismo no Brasil, que realmente é a nossa principal chaga, e sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aqui eu estou me sentindo exatamente nesse ambiente em que, como uma branca antirracista, eu estou muito feliz da oportunidade de estar aqui, estou muito honrada de ter sido convidada para participar desse seminário. Então, o que me pediram para falar, função do Poder Judiciário no contexto atual da política criminal. Eu pensei em falar nesse tema, tanto pensando o papel do juiz no âmbito do nosso processo penal tradicional, que seria o processo penal disputado, no ambiente de litígio, né, aquele modelo de justiça disputada, que é consagrado no Código de Processo Penal, e aí, me reportando a uma fala da manhã, em que o Vinícius Vasconcelos, se eu não me engano, o André Nicoliti falaram, olha, o nosso sistema é da indisponibilidade, mas será que é mesmo? Será que ainda é da indisponibilidade? Então, eu dividi a fala assim, a gente tem um Código de Processo Penal que consagra, a rigor, a indisponibilidade da ação penal pública. Então, a cultura do Código se alguém cometeu um crime, essa pessoa tem que ser punida. O Ministério Público não pode dispor da ação penal e não pode escolher não processar alguém. E, mais do que isso, né? Então, assim, consagra a indisponibilidade da ação penal pública. O artigo 42 do Código de Processo Penal, que diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. O artigo 576, que diz que o Ministério Público não pode desistir do recurso interposto. Mas tem alguns artigos que são extremamente relevantes e que, para mim, dão o tom da questão do papel do juiz, que são os artigos que dão ao juiz um protagonismo em zelar por esse princípio da indisponibilidade. Então, o nosso juiz criminal é forjado num sistema
em que o Código de Processo Penal tem uma estrutura inquisitorial e, portanto, esse juiz também tem uma mentalidade inquisitorial, e ele tem uma atribuição dentro do Código. Então, vamos falar aqui do juiz legalista, a princípio, né? Embora, claro, que esse Código tem que passar por uma filtragem constitucional, né? Como que a gente vai aplicar um Código de 1940, que, embora tenha sofrido mudanças pontuais, às vezes mais amplas, às vezes menos amplas, tem que ser lido e interpretado à luz da Constituição Federal e também da Convenção Americana de Direitos Humanos e de todas as convenções internacionais de defesa de direitos humanos que nós subscrevemos. Nós temos, vou citar 4 artigos para a gente passar adiante. Primeiro, o artigo 28. Né? Então, o artigo 28 claramente atribui ao juiz uma tarefa que é a de cuidar para que o Ministério Público não disponha indevidamente da ação penal pública. Se o Ministério Público promove o arquivamento da ação penal, o juiz, discordando, provoca o órgão de revisão do Ministério Público, ou seja, o juiz é instado a exercer um juízo sobre a existência da justa causa, a existência das condições da ação, e se ele discorda do Ministério Público, ele provoca o órgão de revisão do Ministério Público. A gente sabe que esse artigo teve a sua redação alterada pelo pacote anticrime, mas que, lamentavelmente, né, a Lei 13.964 retirou o juiz desse papel, né, retirou esse papel do juiz, mas, lamentavelmente, foram ajuizadas a ADIs. Né, nesse caso, a ADI foi ajuizada pela Associação Nacional do Ministério Público, mas também foram ajuizadas a ADIs pelas associações mais importantes de juízes do Brasil, as mais que contêm o maior número de associados, a AMB, a JUF, contra aspectos extremamente positivos do pacote anticrime, especialmente o Instituto do Juiz de Garantias, e, nesse caso aqui, o Ministério Público impugnou a mudança do artigo 28 e, por uma decisão liminar do ministro Fux, que já vigora 2 anos e meio, uma decisão monocrática, que ele não submeteu ao colegiado do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, esse artigo continua com essa vigência anterior. Então, o juiz continua zelando pela indisponibilidade da ação penal pública. Nos artigos 383 e 384, nós também temos esse papel do juiz, né, claramente. Então, uma estrutura do Código, e aí é interessante, bom, no 383 eu não preciso falar dele, mas eu vou falar rapidamente, nós sabemos que o juiz pode alterar o pedido contido na denúncia, porque dizer que o juiz pode alterar a classificação típica é negar o óbvio, que a classificação típica do crime está contida no pedido que está descrito na denúncia. O Ministério Público narra uma situação fática, faz uma imputação de fatos criminosos a uma pessoa e, em decorrência disso, pede que essa pessoa seja condenada nas penas do artigo tal do Código Penal. Né? Então, a classificação típica está contida no pedido e o Código autoriza o juiz a alterar a classificação típica, ainda que daí aplique uma pena mais grave, sem abrir contraditório para as partes. Então, o Código de Processo Civil prevê o princípio da não surpresa, diz que o juiz não pode decidir nada sem submeter um contraditório prévio das partes, isso em 2015, o nosso Código de Processo Civil. Né? E a gente continua fazendo isso, quer dizer, eu não faço, mas os juízes criminais fazem corriqueiramente e os tribunais não consideram essa atitude inconstitucional. Então, existe essa autorização e, detalhe, no PL 8045, que é o projeto do novo Código de Processo Penal, que está em tramitação no Congresso Nacional, substitutivo apresentado pelo deputado João Campos em 2021, mantém essa regra exatamente como está. A regra do artigo 383. Então, mantém essa cultura de que o juiz corrige a acusação para poder condenar o réu nas penas do artigo que ele considera mais adequadas para o caso. Por quê? Porque você não pode dispor da punição, você não pode deixar de punir a pessoa só porque o Ministério Público errou ao formular a acusação. Então, nós temos o 384. O 384 foi alterado em 2008, e não é mais o juiz que toma a iniciativa de instar o Ministério Público a corrigir a denúncia quando novas provas apontam para a mudança da acusação, né, mutatio libelli. O juiz não tem essa iniciativa mais.
Porém, o artigo 384 prevê o seguinte: se o Ministério Público não fizer isso, o juiz aplica o 28. Então, o Código continua mandando o juiz tomar conta da atuação do Ministério Público. Olha, se o Ministério Público não fizer o que a lei manda ele fazer, o juiz aplica o 28. E, finalmente, o mais importante deles, o 385, né, que diz que o juiz pode condenar o réu, pode aplicar uma pena mais grave, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição. Que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem juízes com uma mentalidade inquisitorial. O professor Jacinto Coutinho trata disso muito bem. Eu citei aqui um livro um artigo em que ele trata disso, né? Fala da dificuldade de os juízes superarem uma mentalidade inquisitória, e ele diz o seguinte: há uma resistência do que ele chama dos adoradores do status quo, daqueles que têm no sistema inquisitório o conforto de um saber consolidado e, na medida do possível, previsível. E ele diz mais, o professor Jacinto: por mais que haja argumentos em favor da mudança, a razão será insuficiente para promover o câmbio se o gozo do sujeito no desfrute da posição anterior falar mais alto. Ele fala do jouissance, que seria uma sensação de gozo, né, de satisfação da posição que você ocupa no sistema atual. Então, você tende a manter aquela posição, os juízes são extremamente ciosos dessa posição que eles ocupam no processo penal atual, tradicional. Eu poderia abrir um parênteses e falar do extremo gozo, da extrema satisfação dos juízes, por exemplo, que foram apontados como juízes responsáveis pela Operação Lava Jato, em Curitiba, no Rio de Janeiro, pela superpopularidade que eles conquistaram, pelo super-reconhecimento que eles conquistaram, como isso os deixou numa posição de extrema, né, satisfação e felicidade. Aí o Pedro Carriello, não sei se ele está aí, conta os causos, né? Eu tenho vários causos do juiz lá do Rio de Janeiro, mas não vou contar, não. Depois eu conto. Na mesa de bar eu conto. Histórias realmente muito assim que nos deixaram bastante estupefatos dos comportamentos que esses juízes adotaram. Mas vamos fechar o parênteses, que eu quero avançar. A gente tem esse modelo da indisponibilidade da ação penal pública e, mais do que isso, da tutela pelo juiz da indisponibilidade da ação penal pública. Mas agora, a gente também tem, e é por isso que eu queria fazer esse contraponto, a questão que foi muito bem tratada na parte da manhã, da ampliação do direito penal negocial. Então, ao passo que a gente mantém uma estrutura de indisponibilidade, em tese, a gente tem cada vez mais a adoção de instrumentos de negociação, de consenso entre as partes, e esse modelo de negociação é vendido aí como uma solução, como a gente viu, para o problema da ineficiência do sistema da justiça penal, né, que sofre os seus gargalos, não consegue dar conta do caso em prazo razoável. Do ponto de vista do imputado, o que se alega é que há uma eliminação do strepto judice, há uma medida despenalizadora, embora aqui a gente tenha visto também os casos da parte da manhã, né, da pessoa que era inocente da prática do crime, querer resolver aquilo, porque tinha que conduzir a vida dela, levar adiante, superar a questão. E como isso aí é grave quando você acaba impondo a uma pessoa uma medida, ainda que não privativa de liberdade, numa situação em que ela, eventualmente, tinha, sim, direito a um processo. Então, a ideia do sistema penal negocial, na verdade, o que você tem? O processo é dispensável. O direito, a lide penal, a questão penal, a causa penal vai ser decidida sem processo. Então, eu pergunto, o juiz também se torna uma pessoa dispensável? Qual é o papel que o juiz tem que exercer no sistema do direito penal negocial que nós estamos agora adotando? O que se espera do juiz? O que deve ser esperado do juiz? Caramba, já está acabando o meu tempo. Eu li um artigo do professor Marcos Illi, da USP, em que ele discorre sobre as diferenças entre o modelo de justiça disputada e consensual. E ele diz o seguinte:
o modelo de protagonismo das partes, que é adversarial, em que as partes delimitam o tema probandum e os meios de prova, tende a corresponder a um modelo consensual em que o juiz exerce um controle mínimo sobre as negociações. O controle, então, seria principalmente sobre o requisito da voluntariedade, um controle mais formal sobre a validade do acordo, né? E o modelo não adversarial, que se caracterizaria, segundo o professor Marcos Zilli, pelo protagonismo do juiz na produção das provas, emprestando uma efetiva colaboração para a descoberta e para a revelação dos fatos, implica em redução dos espaços de liberdade de composição do conteúdo dos acordos, com maior controle do juiz. Por que essa fala do professor Marcos Zilli me chamou a atenção? Porque aqui no Brasil, na verdade, a gente está diante de um paradoxo. Por quê? A gente tem um modelo não negocial, em que o juiz é protagonista, como eu já falei, vocês sabem muito bem, e quando se passa a defender um modelo negocial, passa-se a defender uma postura de autoconstrição do juiz e de prevalência de liberdade de negociação das partes. Então, o que se pretende é um juiz protagonista, quando a gente está no processo penal disputado, aquele que vai ter iniciativa probatória, vai zelar pela indisponibilidade da ação penal pública, e um juiz tímido, um juiz que se restringe a respeitar a vontade das partes quando a gente está no modelo negociado. E eu pergunto, é possível isso? É possível que os dois modelos convivam? Um juiz proativo nos processos disputados e um juiz meramente homologador de acordos nos processos negociados? Eu faço aqui uma larga digressão, evidentemente que eu vou extrapolar meu tempo, mas não vou, porque eu vou respeitar o Vinícius, senão ele me mata. Mas eu falo aqui longamente sobre como foi o sistema da colaboração premiada na Operação Lava Jato. Então, em resumo, na Operação Lava Jato, criou-se uma jurisprudência no sentido de que os acordos de colaboração premiada seriam negócios jurídicos processuais, interpartes, que eram homologados pelo juiz num juízo de delibação. O juiz não deveria interferir no conteúdo dos acordos. O controle que o juiz faz da legalidade, mas da legalidade, visto isso de uma forma bastante restrita, porque começaram a ser negociadas penas que não tinham previsão no ordenamento jurídico, né? Foram acordos extremamente criativos, né? Então, tudo se negociou ali e não há nenhum controle do Ministério Público sobre quem vai negociar, quem não vai negociar. O que você tem é um modelo proposto em que o Ministério Público tem muito poder, muita autonomia, né? Não existem controles institucionais, processuais ou extraprocessuais sobre a atuação do Ministério Público. E os juízes não exerceram um controle efetivo sobre esses acordos. Isso começou a mudar. Aí tem um HC 127483, que é o leading case do Supremo Tribunal Federal, em que esses parâmetros são afirmados. Na prática, ninguém impugnava o conteúdo desses acordos, nem as pessoas delatadas, porque elas não eram vistas como as pessoas legitimadas para impugnar os acordos. Né? Isso é dito até pelo ministro Gilmar no precedente mais recente, quer dizer, da maneira como isso foi pensado e decidido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havia possibilidade de impugnação do modelo desses acordos. E agora a gente tem aí um movimento um pouco de retorno do pêndulo com o pacote anticrime, que restringiu um pouco mais o que pode ser acordado, e, evidentemente, né, com um descrédito da Operação Lava Jato. Então, o Supremo está fazendo um caminho aí de retorno. Mas eu acho que essa experiência dos acordos de colaboração premiada na Operação Lava Jato deve ser considerada, e aí, novamente, dialogando um pouco com a mesa da manhã, quando a gente vai pensar no papel do juiz no acordo de não persecução penal. Porque é justamente o que se disse aqui. O que o juiz pode controlar no acordo de não persecução penal? Eu não vou repetir, o professor Vinícius Vasconcelos escreveu sobre isso, eu não vou repetir o que foi dito aqui, nem teria tempo, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, isso já foi dito também de manhã, se não há justa causa para ação penal, o juiz não deve homologar acordo de não persecução penal. Se não há justa causa para ação penal, não é legítimo, não há justa causa
para submetê-lo a uma solução penal. O juiz pode fazer esse controle. Então, acho que o juiz deve fazer esse controle da justa causa. E, segundo, se o Ministério Público recusa indevidamente, sem justa causa também nesse sentido, se o Ministério Público recusa à parte a solução negociada, sem justa causa, o juiz deve rejeitar a denúncia. Por quê? Porque não há interesse de agir do Ministério Público se a parte teve recusado a solução negociada, que seria possível. Então, isso também é defendido pelo professor Marcosini nesse artigo. Ele diz que é uma questão de interesse de agir, que a parte tem direito, sim, a essa medida que seria a medida despenalizadora, que isso não pode ficar só a critério do Ministério Público, e, enquanto não for apresentada a solução relacionada com a solução negociada, o Ministério Público não pode livremente ajuizar a ação penal. E esse controle deve ser feito pelo juiz. Então, o que eu escolhi, a forma como eu escolhi abordar o tema foi: a gente está num ambiente, só para fechar, de um novo Código de Processo Penal sendo gestado no Congresso Nacional, em que a estrutura está sendo mantida muito fortemente. Então, não se está pensando numa nova estrutura para o processo penal. A gente está num ambiente em que há uma ampliação das soluções, assim, uma coqueluche das soluções acordadas, negociadas, como uma grande solução para o problema do judiciário penal brasileiro, que não funciona, etc. E a gente tem que, nesse ambiente, nesses dois movimentos, a gente tem que pensar o modelo, o que se espera, o que se deve esperar do papel do juiz e, evidentemente, reafirmar o papel do juiz como garantidor dos direitos fundamentais das pessoas investigadas e acusadas. Eu agradeço muito o convite do IBADPP. Eu estava nervosa. E é isso.